A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, né? Que Deus prospere, que o Senhor aumente a sua fé, a nossa fé em Cristo. Agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais uma madrugada na sua presença, na leitura da sua palavra, no temor ao seu nome, né? Que o Senhor venha abençoar o trabalho das nossas mãos, né? Venha prosperar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos. Hoje, praticamente, último dia do mês de novembro, né? Vamos já entrar para o mês de dezembro, último mês do ano de 2025. Só temos a agradecer ao nosso Deus, a sua misericórdia, o seu amor, que se renova a cada manhã. Mais um ano de vida, mais um dia de vida, né? Que Deus nos concede. E o salmista Davi, ele era um homem muito grato ao Senhor por tudo que Deus tinha feito na sua vida, na sua família, os livramentos que Deus tinha lhe dado, né, através da sua perseverança, através da sua humildade, se humilhando, buscando a Deus. E nesta madrugada, neste propósito de jejum e oração, nós estaremos orando, lendo a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor e também agradecendo a Deus, né, por mais um dia de vida, por mais um mês que está se passando e por mais um mês, né, que está se iniciando, o mês de dezembro. Que Deus venha abençoar ricamente a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. No capítulo 29 e o versículo 1, o título diz assim do Salmo: o poder de Deus na tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, e o Senhor, pelo seu amor e pela sua misericórdia, em meio às tempestades da vida, às lutas, né? As ondas do mar têm se levantado, os problemas, né? Mas Deus nunca desamparou os seus filhos, nem vai desamparar. Sempre o Senhor envia o seu socorro para nos abençoar, né? Como diz aqui a palavra, ó. Anjos louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dei ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Louvado seja o nome de Jesus. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. Glorioso Deus troveja sobre os mares, se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz soltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor sacode os carvalhos, arranca as folhas das árvores. E enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei ele governa para sempre.
O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo que é bom. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? O Senhor, o versículo 11, ó. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Tudo, né? É essa a esperança daquele que crê em Deus, que confia no Senhor. O salmista Davi aqui, ele estava agradecendo a Deus, né? Exaltando a Deus, o Todo-Poderoso. O Deus que a sua voz é como voz de muitas águas, como a voz de trovão, né? Quando o Senhor fala. Como é maravilhoso este Deus a qual nós cremos e servimos. E aos seus filhos ele dá força e lhe abençoa com tudo que é bom, tudo. O Senhor Jesus disse uma certa vez: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. O que nós vamos receber em troca? E Jesus disse: vós recebereis 100 vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna, né? Então, quem teme a Deus, busca a Deus de todo o seu coração, Deus lhe abençoa com tudo que é bom, como a palavra está dizendo aqui. E se você bota Deus em primeiro lugar na sua vida, em primeiro plano na sua vida, pode ficar certo que o Senhor te abençoará em tudo que você fizer. Deus cuidará da sua família, Deus cuidará da sua vida, da nossa vida, dos nossos familiares, porque nós estamos exaltando, glorificando, adorando e buscando a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Como o Senhor Jesus falou, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, quando você põe Deus em primeiro plano na sua vida, o adora, o busca, Deus cuida de todas as outras coisas, de abençoar o trabalho das suas mãos, de te dar saúde, de te dar paz no seu lar, no seu casamento, de restaurar a sua vida, a sua saúde, as suas finanças, porque em primeiro lugar você está adorando a Deus. Jesus uma certa vez falou que onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Então, se o seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, está nas coisas desse mundo passageiro em primeiro lugar, pode ficar certo que quando vier as lutas da vida, quando vier as tempestades da vida, os problemas, as lutas, você logo abandonará a fé em Deus. Porque primeiro você está com seu coração firmado em coisas que não tem alicerce, né? Quando um mestre de obra ele vai começar uma obra, primeiro ele cava profundo, né, para fazer o alicerce, para que aquela construção, quando ele levantar as paredes, ela esteja firme por conta do alicerce que foi feito, o baldame, né, que nós chamamos, bem feito. Assim Jesus falou e deu exemplo, que a casa que não está edificada sobre a rocha, que foi edificada sobre a areia, vem as tempestades, vem os ventos fortes, os rios transbordam e dá de encontro àquela casa e ela cai, ela desmorona, porque aquela casa não estava com um alicerce bem feito, firme na rocha. E ele mesmo disse isso a respeito da nossa fé em Deus. Se a nossa fé não estiver verdadeiramente em Deus, meu irmão, minha irmã, assim que vier as lutas da vida, os problemas, má notícia, nós abandonaremos logo a nossa fé, porque nossa fé não estava firmada em Deus. Jesus disse isso.
Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, venham os rios, venham as tempestades, dá de encontro àquela casa, mas ela não cai, porque ela estava firmada sobre a rocha. Quem é a nossa rocha, meu irmão, minha irmã, meu amigo? É Jesus Cristo. Então, se a sua fé não estiver firme em Jesus, quando vierem as lutas da vida, os problemas, as dificuldades, as perseguições, você logo abandonará a sua fé em Deus, porque sua fé não estava na rocha que é Jesus Cristo. Uma certa vez Jesus atravessou o mar para visitar uma aldeia. No meio daquela tempestade, o barco com seus discípulos, Jesus estava dormindo, diz a palavra, e os discípulos ficaram desesperados, porque começou o vento soprar forte, as tempestades lá no mar, e o barco quase que ia a pique, afundava, Os discípulos desesperados começaram a chamar por Jesus: Senhor, Senhor, nos socorre, estamos sendo açoitados pelos ventos, nosso barco está afundando. E diz a palavra de Deus que Jesus despertou do sono e deu uma ordem ao mar, ao vento, que se acalmasse, E diz a Bíblia que naquele momento o mar se acalmou, o vento, ficou uma grande bonança, tudo calminho. E os discípulos disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. De repente, meu amigo, meu irmão, a sua vida está assim, ou alguém da sua família, Os ventos têm soprado ao contrário, os problemas da vida, as lutas, as dificuldades. Será que você tem clamado por Deus, clamado a ajuda do Senhor Jesus na sua vida, na sua família, na sua casa? Ou você tem simplesmente colocado a sua fé em coisas que não pode te socorrer, em coisas, em deuses mortos que não podem te ajudar? Mas nesta madrugada nós vamos clamar ao Deus vivo, buscar a sua presença e pedir o seu socorro, pedir que Ele venha acalmar essa tempestade que tem se levantado no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, com um parente doente, ou mesmo com um parente no vício e não tem mais forças de sair. E só Deus pode repreender esses ventos contrários, pode repreender este mar que tem se levantado, essas ondas, essa tempestade. E Deus é quem tem poder para repreender todo o mal em nome de Jesus. Como diz o título aqui do Salmo, Davi falando, o poder de Deus na tempestade. O poder de Deus na tempestade é aonde Deus se mostra, onde Deus se revela com seu poder, com a sua grandeza, e diz: eis-me aqui, meu filho, minha filha, basta só você clamar, porque para mim nada é impossível. Para mim, para você pode ser impossível, meu irmão, minha irmã, essa luta, esse problema que você está enfrentando, essa tempestade, mas para Deus não é. Clame por Jesus agora junto comigo. Clame pelo nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Pai, em nome de Jesus eu te peço, acalma essa tempestade, meu Deus. Dá ordem, Pai, nesta madrugada aos teus anjos,
ao arcanjo Miguel, Gabriel, aos querubins, aos serafins, Pai. Que visite a minha vida, vida da tua serva, minha mãe, de Solange, de meus irmãos, de meu filho João Vitor e família. Meu Deus, visite a minha esposa, os seus parentes. Acalma, Pai, as tempestades, as lutas, as dificuldades, os problemas de saúde. Pai, repreende. Pai, dá ordem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que este mar se acalme, que este vento, essa tempestade cesse, Senhor, na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos, Senhor, na vida do familiar, do parente, que se encontra, meu Deus, sofrendo, aflito, desesperado. Essa pessoa que já tem batido em tantas portas, Pai, e não consegue solucionar o problema de saúde que ela tem enfrentado, o problema financeiro, o problema no casamento, a frieza no amor, na união, o problema com o filho nas drogas, com o parente no crime. Meu Deus, aquele que se encontra endividado no fundo do poço, devendo a agiota, sendo ameaçado, Pai, acalma essa tempestade. Senhor, dá ordem, meu Deus, aos teus anjos nessa madrugada e cessa esse sofrimento, abra as portas para essa criatura, meu Deus. Pai, oramos e pedimos ao Senhor. Pai, essa pessoa que foi aos médicos e através dos exames foi constatada uma doença mortal, uma má notícia. Meu Deus, o caroço, o mioma. Meu Deus, a doença, o câncer, a AIDS, a cegueira nas vistas, as dores de coluna, meu Deus, as pedras nos rins. Senhor, repreende agora esta má notícia, repreende agora essa tempestade, meu Deus. Pai, essa pessoa que se encontra endividada, desempregada, humilhada, Senhor, acalma essa tempestade em nome de Jesus. Abra as portas, Senhor. Envia o socorro, levanta, como diz a tua palavra, meu Deus, do pó desvalida e faz assentar entre os príncipes do teu povo. Abra as portas, Pai. Te agradecemos por este mês de novembro que já está se findando. Te agradecemos por tudo, pelos livramentos, por tudo que o Senhor, meu Deus, tem nos dado, as vitórias, meu Deus, as bênçãos. Pai, em nome de Jesus e por este mês de dezembro, Pai, que se inicia também, que vai se iniciar, que seja um mês ricamente abençoado na nossa vida, que o Senhor venha abençoar o trabalho das nossas mãos, ali a empresa, abençoar os empresários, meu Deus, ali, abençoar, meu Deus, a gerência, abençoar, meu Deus, todos que fazem parte ali, meu Deus, em nome de Jesus da empresa, que o Senhor abençoe a todos, dando paz, saúde, prosperidade, abençoando os clientes, meu Deus. Pai, oramos pelo Brasil, faz cessar, Pai, essa tempestade, Senhor, ali com os ministros do STF, meu Deus, com as autoridades parlamentares, Senhor, tem misericórdia do Brasil. Oramos, faz cessar aquela tempestade de maldade, de injustiça, meu Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, dás vitória aos teus ali. Meu Deus, dá ordem a teus anjos nessa madrugada, dê vitória ao teu povo. Oramos pela tua igreja, Pai, pelos apóstolos, bispos, pastores, obreiros, por todos aqueles que fazem a tua obra. Abençoe cada um, meu Deus. Nos prepara para a vinda do Senhor, para o chamado do Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe, meu Deus, cada um dos teus filhos. Dê um sono tranquilo, uma noite em paz, um final de ano de muita saúde, prosperidade, vida e vida com abundância, meu Deus. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o Senhor faça cessar essa tempestade, meu irmão, minha irmã, na minha vida, na sua vida. Que Deus dê ordem aos seus anjos nessa madrugada. Que os anjos do Senhor te visitem, nos visite, abrindo todas as portas que nós estávamos
necessitando saúde, paz, prosperidade, salvação, libertação na nossa família, em nome de Jesus. Que Deus te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada. Se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, a partir de meia-noite, desse propósito de oração, de jejum e de leitura da palavra de Deus, tá? Você que é o nosso amigo aí no Facebook, você pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube, né? @PRJoãoMaria. Você vai se inscrever lá no nosso canal, vai tocar no sininho para receber as notificações, vai tocar no gostei lá, né? Em nome de Jesus, vai compartilhar nossos vídeos, a oração, a palavra, para as pessoas que estão necessitando da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fica com Deus, tenha um sono reparador, uma boa madrugada, em nome de Jesus.